É interessante, assim, como a gente vê, você falando do Nordeste, como é a atividade dos leigos, né? A participação... Muito ativa, muito ativa dos leigos no Nordeste, e aqui para o Sudeste é diferente. E a gente vê a diferença de postura, né? Da igreja... Da igreja nas nessas duas regiões, né? Sudeste e Sul, e Nordeste, Norte, com certeza também. E como desvincular, que não dá para desvincular, da vida política, né? A gente percebe os resultados eleitorais, inclusive, que ocorreram. Então, assim, a visão de mundo, de participação que as pessoas têm na sociedade, como elas veem, participam na igreja de uma maneira e participam na vida política de uma maneira. Coerente, é muito claro. Com o que eles aprendem na igreja, isso é importante, isso. Não é? E que aqui não, a gente agora está vivendo ainda, viveu mais profundamente, mais seriamente no ano passado, pelo problema das eleições, mas está vivendo agora, que você vê pessoas que são da comunidade, vão à missa e tudo isso, e que são totalmente fechadas a uma discussão, não é? Quer dizer, então não tem nem um pouco do espírito evangélico, não é? De dar oportunidade a outra pessoa pensar diferente e você ter argumentos, discutir. Mas não, elas se fecham de uma tal maneira, não é? Que é difícil esse trabalho. Por isso que eu falei, a gente tem muita dificuldade nesse trabalho, né? A gente insiste, não é? Porque... fora da Semana Teológica, a gente procura trabalhar outros temas também, não é? E aí a gente vê a dificuldade, não é? Mas esse grupo o número de pessoas que vão, por exemplo, para uma Semana Teológica e para uma Semana de Cidadania é muito diferente. Entendeu? Sim. Vai na Semana Teológica, a turma vai. Porque daí os padres até falam, sabe? Porque como vai ser um tema mais teológico e tal. Apesar que a gente sempre procura trazer alguém que tem uma visão um pouco mais aberta. Sim. No caso do Padre Alfredinho, eu tenho certeza que ele não vai ficar só na teologia. Ele vai... Porque a teologia também é aberta. Não é? Claro. Quer dizer, eu me expressei mal. Mas, assim, no sentido de que ele vai tocar... Que a missão é muito diferente de ficar dentro da igreja, né? Com certeza. Isso eu tenho certeza absoluta, porque eu conheço bem, né? E desde que ele veio aqui para Pastoral Urbana, como nós formamos um grupo na época, lá na paróquia, não sei se você participou, né? Sim, eu era do da grupo. Pastoral Urbana, eu mantinha muito contato com ele, porque ele me mandava textos que a gente enriquecia, né? Então, por isso, a gente se corresponde muito. Ele me manda muito texto, atualmente ele mandou até um vídeo muito interessante. Então, eu sei mais ou menos assim como ele pensa. A linha dele, a do linha trabalho, de trabalho dele. Então, eu tenho certeza que não vai ser. Mas o povo já fala em Semana Teológica, então a gente vai, né? Agora, Semana da Cidadania vai discutir política, imagine, eu não preciso disso. Não precisa se meter em política, né? A religião, né? Isso que é muito... Muito difícil, né? Muito o pessoal difícil. não consegue conciliar as duas coisas, né? E eu fico pensando, esse grupo, assim, de pessoas que estão com essas cabeças tão fechadas, elas se esquecem, né? Como você comentou, Enida, que Jesus chegou à beira lá na praia e chamou 12. Ele chamou os que ele quis. Ele não chegou lá, foi procurar médico, foi procurar não sei o quê. Não. Ele chamou aqueles lá, né? Cada um com a sua capacidade, com as suas dificuldades, com os seus temperamentos. E ele conseguiu levar aqueles 12, né? Que tiveram a sua vida transformada, porque passaram por um encontro pessoal com o Cristo, né? Cometeram alguns deslizes, mas tudo foi superado, né? E eles passaram a seguir Jesus e a proposta do reino. Então, às vezes, na minha cabeça passa o seguinte: esses que se contrapõem, né, a determinadas situações que deveriam ser de postura mais aberta, na verdade, eles ainda não se encontraram com Jesus.
Porque Jesus não se fechou a ninguém. Né? Ele acolheu a todos. Acolheu aqueles 12. Tinha uns mais de cabeça dura, tinha o outro que traiu, o outro que negou, mas ele não deixou de acolher a nenhum dos seus apóstolos. Né? Então, eu acho que é essa mentalidade que precisa mudar. Porque eles ficam dentro do seu quadrado e não se abrem para uma mente mais aberta, que possam seguir as orientações evangélicas. Né? Porque se tivessem se encontrado com o Cristo ressuscitado, pensariam de uma outra forma. Porque não é possível pensar contrário sem a possibilidade de diálogo, de ser fraterno, né? E de partilhar. O Papa diz, né? Ele disse e reafirma agora sempre. A gente tá, assim, porque esse Papa é de uma abertura total, não é? E ele tem totalmente esse espírito da inserção do leigo na sociedade, né? E agora ele tem batido muito nessa questão de que a igreja é para todos, homossexuais. Bateu muito mulheres, agora na Jornada Mundial, né? Eu acho que isso é muito bom. Não é? Mas também está custando para penetrar, né? Tem resistência, né? Muita resistência. Quanto mais firme se é e mais claro se é na mensagem, mais resistência do outro lado tem também. Né? Porque se você é meio lá... não, ele quis dizer isso, não quis... Mas se você é claro, contundente, a resistência vem também. Deve estar custando muito a ele, pessoalmente, porque não é fácil. As críticas também, né? A gente próxima que talvez ele não possa confiar... ou decepções, né? Custa, mas esse é um caminho. Desiste, né? Não desiste. Ele está tentando também mudar, né? Um pouco aquela entourage lá do Vaticano, né? Romana. Ele tem mudado bastante. Ele tem levado para cardeal bispos mais jovens. Nomeado pessoas... pessoas que têm uma visão mais... Então, a gente fica sempre com uma esperança, né? De que isso aí se mude um pouco. Até o sínodo, né? Que ele... Né, que ele propôs o sínodo com todos, porque sínodo eu sempre ouvi, sínodo dos bispos, os bispos. Não. Esse sínodo não. Até o nome, né? Sínodo, né? A etimologia grega, né? Caminhar juntos. Então, os leigos estão juntos, ninguém arrasta ninguém. Né? Com certeza. É junto. Eu acho que somos muito, pelo menos eu me sinto muito privilegiada de estar vivendo essa época, de ter conhecido, né, ter vivendo essa época com ele. E esses desafios que a gente estava falando de alguns que são muito conservadores e que às vezes querem que se você perguntar, você quer que a sociedade seja transformada, o mundo? Todo mundo vai dizer que sim. Mas o que fazer? Uns acham que querem que seja pela mágica. Sumam. Acabe com a pobreza, com a desigualdade. Acabou. Não querem mexer nas estruturas. Não veem que para se ter o reino, precisa mexer nas estruturas.